Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20. João capítulo 20. Eu quero ler com você. João capítulo 20, o versículo 24 até o versículo 27. Vamos ler? João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Versículo 24 até o 27. Aliás, vamos voltar um pouquinho mais, irmãos. Desculpe, eu acabei citando aqui o texto adiantado. Versículo 19 até o verso 23. Diz assim: Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Todos juntos, verso 21. Disse-lhe Jesus de novo: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Repita aí as palavras de Jesus. Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê entendimento, nos dê a graça de alcançarmos mais de Ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com você um pouco mais sobre a nossa caminhada rumo ao crescimento espiritual e, portanto, ao fortalecimento de nossas vidas. As nossas atitudes são determinadas por tudo que nós temos recebido. E é muito importante compreendermos a trajetória cristã e de forma que eu possa me situar aonde eu estou nessa trajetória. Jesus estabeleceu diante dos discípulos uma postura abençoadora. Ele foi líder dos discípulos. Ele liderou o plano de salvação. Ele foi sacerdote, sumo sacerdote. Ele foi também um sacrifício. E ele, como sacerdote, ensinou os discípulos a palavra. Era tarefa dos sacerdotes ensinar o povo. E nós estamos aqui contemplando o momento após a ressurreição. Jesus foi crucificado, foi morto, crucificado, ressuscitou, e aqui ele encontra com os discípulos. E ele, indo até o lugar que eles estavam todos com medo dos judeus, conforme diz o verso 19, ele começa já a sua fala dizendo: Paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. Ele diz a primeira vez, final do verso 19, depois ele repete no verso 21, paz seja convosco. E aí ele diz aquilo que é a visão que temos que ter sobre a nossa missão. Repita aí, paz seja convosco, verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Entenda, Jesus está falando com os discípulos, e aqui ele deixa a forma para todo discípulo. Jesus veio e caminhou por espaço de 3 anos e meio no seu ministério, e ele deixou uma marca a ser repetida por todos que forem seus seguidores. Toda pessoa que seguir Jesus deve seguir o seu molde. Qual é o molde? Assim como o Pai enviou Jesus, nós também somos enviados. E enviados para quem? Enviados a toda criatura.
O ide por todo o mundo é esse local que nós estamos inseridos, os nossos relacionamentos. Afinal de contas, nós conhecemos muitas pessoas que ainda não tiveram experiência com Cristo. E então, essa é a forma, esse é o molde. Jesus Cristo veio em um formato e eu devo seguir esse formato. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E logo em seguida, Jesus, no verso 22, ele diz, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. No primeiro sopro, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde está escrito que Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Lá, o fôlego de vida, o Espírito foi colocado no homem, e o homem se fez alma vivente, diz o texto. Mas aqui o homem agora espiritualmente vivo por causa do Espírito Santo, ele sopra sobre eles, fazendo alusão ao primeiro sopro. Deus soprou no homem, mas o homem quis o pecado, portanto morreu. Morreu por causa do pecado. E agora o Senhor renova o ato de soprar sobre eles, sob a ótica do que receberam. Eles receberam o ensino da palavra, eles viveram com Jesus, eles viram a pessoa de Jesus. E é claro, você já sabe o que significa isso, eu quero repetir rapidamente, meus irmãos. Abra aí a sua Bíblia, no texto de Hebreus, Hebreus no capítulo 1. O que foi que os discípulos viram por espaço de 3 anos e meio? Versículo 1, do capítulo 1 de Hebreus. Quem encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Agora repita o verso 3 aí. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O Filho é o quê? O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aí, é claro, tem muito material aí, mas eu quero ficar só até aí. Então, os discípulos ouviram diretamente do Pai, pois o Pai falou por meio do Filho. 3 anos e meio de contato de manhã, de tarde, de noite com Jesus. Como que isso pode acontecer hoje? Do mesmo jeito, Jesus tocou o seu coração, você ouviu o Evangelho, você aceitou Jesus e você é convidado a andar com Jesus 24 horas da sua vida. Ele vai com você em todo lugar e você deve ir com Ele para todo lugar, assumindo a sua fé. Você deve ter o entendimento de que o contato com Ele é realidade e isso vai gerar em você a pessoa dele. Entenda. Você pode ler toda a Bíblia, você pode vir para todos os cultos, mas andar com Jesus é muito maior do que isso. Andar com Jesus é entender que Ele é uma pessoa, e assim como Ele andou com os discípulos e gerou nos discípulos a pessoa dele. Por quê? Porque ao conviver com Ele, Ele estava agora gerando nos discípulos a réplica do que Ele era. A pregação do Evangelho foi reconhecida. Aliás, Atos dos Apóstolos declara que os discípulos foram reconhecidos, em alguns momentos, pelo menos em um deles, foram reconhecidos pela sabedoria com que falavam. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas identificando Pedro como discípulo pela forma que falava. Ou seja, os discípulos receberam o impacto da pessoa de Jesus. Onde é que está escrito isso também? Eu gostaria de citar mais uma vez o Evangelho de João, no capítulo 1, abra aí. Evangelho de João, no capítulo 1, rapidamente.
o texto da palavra é muito claro que a presença de Jesus na vida dos discípulos gerou um impacto. Eu gosto muito de... Aliás, irmãos, esse é o texto... Se você me perguntar assim, pastor, qual é o texto que mais lhe inspira o coração? Se você escolher só um versículo da Bíblia, se você perguntasse para mim, é esse texto que mais me impacta. Como em um único texto, você poder dizer, não, esse texto aqui eu escolheria de toda a Bíblia, eu escolheria esse texto. É esse que eu vou ler agora e que eu repito muito, inclusive. Verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí repita bem forte a palavra. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita mais uma vez, ouvindo a sua voz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está onde esse texto? No começo do Evangelho. E aí o apóstolo João vai contar, durante os 21 capítulos, um pouco dessa glória que ele viu na pessoa de Jesus. Portanto, meu irmão, se você serve a Jesus, se você está em Cristo, e você não tem o que escrever de experiência com Ele, você talvez ainda não tenha experiência com Ele. Se você tivesse que escrever o resultado dessa comunhão sua com Deus, o que é que você escreveria? O apóstolo João escreveu 21 capítulos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como que seria isso? Você iria escrever, eu estava em oração e Jesus falou comigo e ele falou isso e depois se cumpriu. Eu estava orando, pedindo orientação e ele me orientou dessa forma, assim você estaria escrevendo algo semelhante. Eu não estou falando de continuar escrevendo a Bíblia. Eu estou falando de uma comunhão, porque a Bíblia já foi escrita e finalizada. Mas eu estou falando de uma comunhão que gera experiência e essa experiência você escreveria sim as experiências da sua comunhão com Ele. Quando nós lemos aqui o verso 14, ficou claro, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gostaria de que você retornasse para Hebreus 1 novamente, vamos lá? Hebreus capítulo 1 novamente, por gentileza. Hebreus capítulo 1, o versículo 3. Veja, agora você vai ler e vai contemplar de uma outra forma, né? Verso 3 do capítulo 1. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Da pessoa de quem? Da pessoa de Deus. Da pessoa de Deus. Foi esse impacto que o apóstolo João recebeu. Então, resumindo aqui, porque eu estou só na introdução do que nós vamos falar hoje. Em resumo, a vida cristã deve ser pautada por seguir o modelo. Qual é o modelo? Assim como Jesus foi enviado, eu também devo ser enviado, eu devo caminhar. E essa caminhada segundo Jesus, ela está ligada à comunhão com Jesus 24 horas. E essa comunhão não é uma comunhão onde Jesus é seu servo. Aliás, irmãos, vamos tomar cuidado com isso, porque eu não sei se você já reparou, mas há quem sirva a Jesus, mas na verdade a pessoa entende que quem serve alguém é Jesus. Como assim? Jesus faz isso para mim, Jesus faz aquilo para mim também. Jesus, eu estou precisando disso, daquilo outro também. É só coisas materiais a pessoa pede. Olha só. Se na sua lista de pedidos é só bens materiais e só coisas para a sua área emocional ficar muito bem, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um namorado, eu preciso que o Senhor transforme meu marido, preciso que o Senhor transforme minha esposa, mas é tudo oração egoísta. Olha só a visão, pastor, mas agora embolou minha cabeça, a gente vai pedir o quê?
né? Irmãos, nós caminhamos com Deus e a maior celebração dessa caminhada é a comunhão com Ele. Do mesmo jeito que um casamento não vai bem se a celebração é determinada pelo que um proporciona para o outro. Você imagina aquela moça que casou por causa do dinheiro do rapaz. No dia que acabar esse dinheiro, acabou o casamento. Imagine um rapaz que casou com a moça baseado na beleza. Essa beleza vai embora um dia, as rugas vão chegar. E não adianta passar creme, elas vão aparecer. E aí, acabou-se a beleza, acabou-se também o casamento. Imagina isso. Ninguém consegue conceber um casamento satisfatório dessa forma. Pois é, meu irmão, o relacionamento com Deus também não pode ser assim. Deus não é o nosso serviçal para cuidar dos nossos bens e nos proporcionar bens e bastante emoções boas. Até porque a Bíblia não promete isso. Aliás, aqueles que estão no reino vão passar lutas e tribulações. E é por isso que um ou outro se desvia. No dia que chegam as lutas e tribulações, o primeiro dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, segundo ano, a pessoa diz, rapaz, é melhor lá no mundo. E aí, na verdade, a pessoa está enganada, porque lá no mundo ela estava anestesiada. Anestesiada com a música que queria, anestesiada com a bebida, com o prazer das drogas, com o prazer da bebedeira, do sexo ilícito, com os prazeres egoístas. E aí, por um momento, a pessoa se engana. E é claro, aqueles que nasceram de novo nunca mais se encaixarão nessa realidade, porque a natureza foi mudada e agora a pessoa está em Cristo. Mas eu quero, com isso, apenas deixar claro que o crescimento da vida cristã está baseado, em primeiro lugar, na comunhão pessoal com Jesus, e essa comunhão é recebendo o seu ensino. Pastor, eu pensava que era comunhão com Deus. É a comunhão com Jesus ou com Deus? Entenda bem, eu vou repetir. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Então olhe para Jesus e siga os seus ensinos. Por quê? Porque Jesus agradou a Deus. O próprio Deus, após o batismo, quando ele foi batizado, a voz ecoou do céu, o Espírito Santo apareceu de forma visível e se pôs sobre Jesus, e o Espírito do Senhor, se pondo ali, a voz do céu declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais tarde, no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João junto com Jesus no monte. E quando as roupas de Jesus se tornam brancas, muito alvas, muito mais do que a neve, a voz do Senhor ecoa das nuvens mais uma vez. E agora com um acréscimo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, agradar a Deus está ligado a ouvir Jesus. Qual é a grande reclamação de todas as pessoas? Ah, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou sentindo. O senhor não sabe como é que é a minha situação. Meu irmão, então olhe para Jesus. Ele veio e viveu a minha e a sua vida. Só que viveu o mais alto grau de tristeza, de luta, de tudo quanto é coisa, e de dores causadas pelos homens. Eu quero dizer para você que você pode estar hoje aqui contando uma história muito triste de botar qualquer um para chorar. Mas nenhuma se assemelha ao Criador de todas as coisas ter pisado a terra e ter sido tratado como o pior bandido que essa terra já pôde ter recebido. O dono de tudo foi colocado no lugar de maior vergonha, que era a cruz. Nenhuma história se assemelha a essa. Meus queridos, e tudo isso por amor a você e a mim, a todos os homens que vão nascer ainda. Muito bem, diante disso,
O que é que não pode faltar para que eu seja enviado como Jesus foi enviado? É o combustível no tanque. Combustível. Jesus tinha muito combustível. O que é que eu vou chamar de combustível hoje aqui? O que é que eu quero chamar de combustível? A sabedoria. Entenda, abra aí a sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 2. Eu creio que você veio ouvir a palavra. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 2. Jesus fez o que fez, andou com os discípulos, mas não foi à toa, não foi de qualquer jeito, não foi de uma hora para outra. O texto de Lucas, capítulo 2, diz assim, Lucas, capítulo 2, o versículo 40. Vamos ler o verso 39 também. Diz assim a palavra: assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino, verso 40, repita aí. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que ele fazia? Ele enchia-se de sabedoria. Repita aí, ouvindo a sua voz. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Entenda bem, olhe para mim aqui. Qual foi a fala de Jesus em João 20? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então vamos recapitular a trajetória de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, amém, queridos? E tendo sido gerado, cresceu, mas no seu crescimento, ele se encheu de sabedoria. Da mesma forma, você nasceu do Espírito. Você nasceu de novo quando creu em Jesus, e você creu por causa do mover do Espírito Santo. E aí, você nasceu, o que é que te falta agora? Você crescer na graça e no conhecimento. Vamos repetir aí o versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vamos ver o efeito dessa sabedoria. Mais à frente, você vai ver aí, vamos ler o trecho. Ora, versículo 41, vamos ler até adiante. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, repita aí, depois de 3 dias, achando-o no templo, estava onde? Estava onde, irmãos? No templo. Assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. Tinha quantos anos? 12. Todos os que ouviam, admiravam-se da sua inteligência e resposta. Observe bem aí, vamos reler aí o verso 46. Quando eu peço assim, eu leio ouvindo a sua voz. Meus irmãos, nós estamos muitas vezes lutando, você está cansado, trabalhou o dia todo, né? Então você precisa se mover. Se vier o sono aí, você dá um chute no sono, fica em pé ali atrás. Eu bato no meu rosto, tem vezes quando o sono vem, né? Se você quiser fazer isso, você pode também, não vou escandalizar aqui não. Por quê? Porque eu estou aqui numa pegada de trabalho em Deus, que é de entender a Escritura. E nada vai impedir isso. Nada, absolutamente nada. Então vamos lá. O versículo, parei aonde aí? Versículo 46
depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se da sua mãe e lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhe ele: Por que é que me procurais? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Então vamos lá. Está preparado aí? Diga amém. Olha só. 12 anos e o menino tinha resposta para perguntas. 12 anos. 12 anos. 12 anos e o menino sabia muito bem que o lugar dele era na casa do pai, que o templo é a casa do pai chamada na Escritura, isso é fato. Ele se admira da mãe que recebeu a profecia, que recebeu a palavra do anjo, que viu todo o mover de Deus em seu nascimento. Ele se admira de ela o procurar em outros lugares, senão no templo. Então, veja bem, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? É que nós temos uma multidão que aceitou Jesus, nasceu de novo, mas não está crescendo na graça e no conhecimento. E não está por quê? Porque disse não ao conhecimento. Entenda bem, se você tem alguma dificuldade em leitura, por exemplo, pastor, eu não sei ler nem escrever, eu aconselho você resolver isso. Primeiro, você deve buscar aprender a ler e escrever. Faça esse esforço. Pastor, eu já tentei e não consegui. Compre a Bíblia em áudio e ouça de olhos fechados, desligue a cada trecho e repita o que você ouviu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é só ouvir. Você tem que repetir. Sua boca tem que proferir. Mas se ainda assim você põe empecilho, sinto em dizer, você está em desobediência, pode consertar isso porque você está em desobediência. Como assim? A Bíblia diz para crescer na graça e no conhecimento. Qual é o meio para crescer na graça, irmãos? A Escritura Sagrada. Quanto tempo você lê? Quantas horas, quanto por semana você dedica de tempo lendo a palavra? Pastor, eu estou frustrado, estou muito mal. Meu irmão, se você passou anos na caminhada, anos de tempo, mas sem ter contato com conhecimento, vai vir a frustração mesmo, porque tempo de crente não quer dizer crescimento espiritual. Mas não quer mesmo. E aí, o texto segue. Olha só, versículo 50. Eles, porém, não compreendiam as palavras que lhe dizia. Isso aqui é para a gente ficar humilde, né? Porque Maria e José sabiam quem é que era Jesus. E eles aqui não compreendiam. Por quê? Porque passou os anos e a pessoa esquece. Eu particularmente aconselho a todo mundo que ouviu uma palavra de Deus, escreva na sua Bíblia, na primeira contracapa. Eu tenho palavras que Deus me entregou, escritas em lugar que de tempo em tempo eu vou lá e leio de novo. Palavras específicas que Deus ministrou sobre o meu ministério, sobre minha vida, sobre a obra que Ele tem na minha vida e através de mim completamente. Eu tenho esse registro. Eu aconselho você a fazer isso também. Tem sido bom para mim, acredito que seja bom para você também. E o texto diz, verso 51, então desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Verso 52, ouvindo a sua voz, e crescia Jesus em sabedoria
e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Então, aquilo que você vê Jesus pregando no Monte das Oliveiras, meu irmão, uma das pregações mais profundas de Jesus, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Sermão do Monte. Por que é uma das mensagens mais profundas? Porque ele faz um resumão da lei. E ele corrige o entendimento da lei que havia na época. Só um exemplo aqui rapidinho. Na época de Jesus, os fariseus, os religiosos entendiam que adultério só se tivesse testemunha, se fosse genuinamente tido contato com alguém. O homem foi lá e dormiu com a moça. E ainda se tem testemunha. Constituiu-se adultério, não tem jeito, não tem para onde correr. Jesus chega e diz, olha, se olhares para uma mulher com um olhar impuro, já cometeste adultério com ela. O que foi que Jesus fez? Corrigiu. Os religiosos estavam aliviando e tirando a genuína essência da Escritura. Meu irmão, o pecado acontece no coração. Você conhece alguém que já cometeu adultério? O adultério cometido, que foi visto por todos, foi apenas o resultado do que nasceu no coração. E eu digo para você, meu irmão, acompanhando já bastante tempo pessoas, normalmente a pessoa que cai em adultério agora, diante dos olhos dos homens, isso já vinha sendo gerado no coração, com anos. Eu já vi situações de 2, 3 anos para poder acontecer. Aí vem, os candidatos a essa situação, Pessoas que não têm limite de relacionamento. O rapaz não tem nenhum problema de estar dando 3 beijinhos nas mulheres, não tem nenhum problema de ficar com muito chamego com a mulher, com mulheres de uma forma geral. Irmãos, na minha caminhada, todo crente que tinha essas liberdades, terminaram na queda. É triste isso. Eu costumo dizer que liberdade o homem tem que ter com a própria esposa. Foi mulher, não é sua mulher, você tem que ter limite. Eu, particularmente, fico muito preocupado, quando eu chego numa igreja e eu vejo o gabinete pastoral com a porta fechada e aí o pastor entra lá dentro e atende as pessoas e a porta se fecha. Eu acho complicado. Tem que ter transparência, tem que ter uma vidraça, tem que ter uma exposição do que está acontecendo do outro lado, a fim de expressar respeito de uma forma geral. Pelo menos essa é uma visão pessoal que eu tenho, e assim eu entendo que o pastor tem que tomar cuidado. E não só os pastores, mas todo homem. Eu me lembro de 2 da minha caminhada, lá quando eu ainda era líder da juventude, tinha 2 irmãos que gostavam de dar 3 beijinhos e um abraço apertado. Aí um dia eu chamei um para conversar, rapaz, acaba com isso, para com isso, rapaz. Conversa é essa? Aí me repreendeu, me repreendeu, que é isso, rapaz, que conversa, está vendo coisa que não existe. Irmãos, adultério, e agora eu fiquei escandalizado, que eu fui no Acre, eu perguntei por ele, o que aconteceu com ele constantemente, já pelo menos 3 vezes seguidas. Adultério. Então, eu preciso compreender o quê? Davi era um homem de Deus. Abriu uma brecha uma vez só, caiu. Imagine se o cabra ficar vacilando em coisas básicas. Então, da mesma forma, as mulheres também precisam ter cuidado com a sua vida espiritual. Precisam ter cuidado com aquilo que permitem se aproximar do seu convívio de influência. E absolutamente esse assunto é muito vasto, mas o tema aqui é a sabedoria. Eu preciso me encher de sabedoria. Se eu sou enviado como Jesus foi enviado, eu preciso de sabedoria. Eu tenho que crescer na sabedoria. Pastor, então vou marcar um estudo, eu quero aprender com o senhor. Meu irmão, o que move o crescimento de uma pessoa é a comunhão dela com Deus. E tudo mais vai convergir para esse crescimento. Você pode, sim, procurar estudo bíblico com pessoas, mas se isso não nasceu no seu coração, movido por Deus,
O próprio Deus é que alimenta esse crescimento. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, nós precisamos ter Jesus como modelo. O que é que Jesus fez? Jesus cresceu na graça do conhecimento. Quando você vê Mateus capítulo 5, você está vendo o resultado desse crescimento. O resultado. Aí você imagina a agonia, né, das igrejas presbiterianas, as igrejas batistas. Nós temos o costume, nós batistas, o pastor, ele foi preparado para estar ministrando e ele estará na maioria dos cultos ministrando. Na presbiteriana, então, é muito nessa linha também, nos congregacionais também. E aí, quando aparece alguém querendo a discordar, porque não entende, irmãos, não entende. Não entende. Como assim? A pessoa, ela quer também ensinar. Meu irmão, a pessoa que acabou de aceitar Jesus, ela pode dar o testemunho que ela se converteu. Ela pode estudar um texto e falar daquele texto, mas ter a primazia de ensino amplo, ela precisa lembrar de que assim como Jesus foi enviado, ela também tem que seguir a cartilha. Agora, qual é o grande problema? Infelizmente, irmãos, em muitos lugares as pessoas deu um glória a Deus, deu um aleluia, já está pronto, já é o homem de Deus. E aí você vê catástrofes acontecendo. Né? Eu sempre conto essa história aqui, um casamento que uma pessoa pediu orientação para um pastor, e aí o pastor, após ouvir os problemas do rapaz, disse para ele assim: é mistério, irmão, é mistério, vamos orar. Aí eu digo: mas e aí, qual foi o mistério? Ele: não, ele só falou isso e oramos. Aí eu digo: e o que aconteceu? Eu me separei. Eu digo: não, rapaz, mas esse problema aí, qual eram os problemas mesmo? Aí contou os problemas todos. Aí eu digo: mas isso aí tudo na Escritura está muito claro, a orientação para tudo isso. 1 horinha de estudo, 2 horinhas de estudo, 2 encontros, você teria orientação do que fazer. Isso não é arrogância, irmãos. Um pastor, ele precisa, se ele não sabe, ele vai dizer: ó, isso aí eu vou marcar com você, semana que vem a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu já fiz isso uma vez. Eu estava com um casal diante de mim, com algumas perguntas, eles estavam numa situação complicadíssima e eu temi dar a resposta ali. Eu já tinha até a resposta, mas eu não senti liberdade que eu poderia falar, porque ia ser uma palavra que, se eu falasse uma coisa, iria dar muito problema, e se eu falasse outra, também ia dar muito problema. E aí eu pedi a eles umas 2 semanas que eu iria buscar a Deus, iria estudar, iria orar ao Senhor e estudar a respeito daquele assunto e voltaria a conversar. Quando marquei com eles e dei a palavra, foi pesadíssima a palavra. Pesadíssima. Como assim pesadíssima? Eles teriam que exercer muito esforço para poder cumprir a orientação que foi dada. E aquilo que eu orientei, irmãos, ia ter choro quando fosse cumprir. Ou seja, você tem ali nas suas mãos a possibilidade, se você não orientar com a Escritura Sagrada, de arrebentar com a família. Arrebentar. Porque para muita gente, foi pastor, sabe tudo. E não é assim, irmãos. Não é assim. Me recordo do tempo que para você ser um pastor, você tinha que ser reconhecido pela igreja, para ser votado em assembleia, depois você ia para o seminário, e aí a igreja reconhecia esse chamado, e aí pede ordenação. Você não vê mais isso. Hoje em dia você encontra pessoas, eu estou falando de uma forma geral, a pessoa dormiu ovelha, acordou pastor, né? E aí já tem um monte de gente ali para segui-lo, e a possibilidade. Entenda bem, pastor, o senhor está batendo aí nas igrejas? Estou não, irmão, estou pregando aqui para você é minha responsabilidade. Estou ministrando sobre a sua vida. Entenda, Jesus começou a pregar, mas não foi de qualquer jeito. Ele cresceu na graça e no conhecimento. Quantos estão entendendo? Diga amém aí, meu irmão. Ele cresceu na graça e no conhecimento.
E aí qual é a dificuldade? A pessoa olha para crescer, for crescer, pastor, vou ter que investir, vou ter que comprar uma Bíblia melhor, vou ter que comprar uma Bíblia de estudo. Meu irmão, basta você priorizar. Priorize seu crescimento. Você é um discípulo, você tem que crescer na graça e no conhecimento, como Jesus cresceu. Me lembro, um dia chegou aqui uma pessoa visitando, aí disse, eu queria uma oportunidade. Eu digo, pois não, meu irmão, mas para quê mesmo? Enfim, né? Aí eu digo, não, mas não é assim. Olha, você me dá o número de telefone do seu pastor, aí eu vou ligar para ele, para ver se ele concorda, e aí eu vejo para você dar uma palavra. Irmãos, a pessoa saiu brabo da vida, nunca mais apareceu. Então nós prezamos por um formato. E o modelo é Jesus Cristo. O modelo é Jesus. E agora, qual é a decisão que você vai tomar? Existem duas formas de ler a Bíblia. Quais são as duas formas? Ler a Bíblia do começo ao fim, com visão de ter a visão ampla da Bíblia. E a segunda forma, que deve ser simultânea, é fazer uma leitura visando aprender o que a Bíblia diz. Uma leitura que onde eu vou buscar explicação, qual o objetivo desse livro, qual o objetivo disso que Deus fez, o que é que o Senhor quis realizar através de tal feito. E aí, estudando a Escritura, crescendo na graça e no conhecimento. Muito bem. Agora, eu comecei o culto lendo o texto bíblico de Lucas. Foi Lucas? Foi Mateus, né? No começo do culto, qual foi o texto que eu li? João. Não, no comecinho mesmo, na hora de orar aqui. Hein? Foi Mateus, capítulo 22, não foi? Eu li no celular. Abra aí, Mateus 22. Mateus 22, nós lemos aí a partir do verso 23. E aí chegam os saduceus, líderes religiosos, e eles chegam com uma pergunta para Jesus. Havia 7 homens, o primeiro se casou com a moça, não teve filho, e aí na lei diz que o irmão desse deveria então suscitar descendência para o falecido. E ele usa esse termo para perguntar para Jesus, de qual desses 7 que morreram sem ter filhos será a esposa deles no céu, né, em outras palavras. E aí Jesus diz a esse saduceu, verso 29. Verso 29, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Entenda aí, para você que ficou escandalizado com as coisas que eu falei, que tem que estudar, que tem que se preparar, né? Porque, irmãos, tem gente que fica brabo, tem gente que fica chateado, o pastor está me diminuindo. O pastor, agora na Igreja Batista, você tem que ser uma pessoa altamente capacitada. Eu digo, irmão, me responde o que eu faço com esses textos que eu li. Responde para mim. O que eu faço com esse ensino? Que deixa claro que ou eu sou como Jesus foi, ou então vai ser o que você está acostumado a ver. Irmãos, nunca houve tanto escândalo como no nosso tempo. Nunca houve. E crescendo, porque tudo vai para a internet e muita gente fica sabendo. Agora, por quê? A conta volta. O que você imagina que vai ter de tanta igreja, com tanto líder, com tanta gente que ensina o que entende, que sabe, mas que não teve tempo para poder refletir sobre o assunto? Vai gerar o quê? Vai gerar muito problema. Muito, meu irmão. Não é pouco, não. Não é pouco, não. E aí, o que nós estamos vendo? Um desprezo por conhecimento, como se fosse necessário somente um coração sincero. Meu irmão, o coração sincero é essencial, mas
A busca do conhecimento é inegociável. Você precisa crescer no conhecimento. E aí, não é? O texto diz que Jesus declara para esse saduceu que ele está em erro, porque ele erra por não conhecer bem o que eu estou ensinando hoje. Eu falei que a sua comunhão com Deus é que vai determinar. E agora eu estou dando ênfase que é comunhão buscando a sabedoria. E que sabedoria é essa? Aquela que Jesus declarou perante Satanás. Para que Satanás ouvisse que ele tinha convicção. Foi o que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra. De toda palavra. Muito bem. Aí Jesus declara essa palavra e ele vai explicar a realidade sobre a Escritura. Ele corrige o saduceu, dizendo, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos do céu. Aí Jesus corrige, não precisamos falar sobre isso agora, porque não é um estudo sobre esse assunto. Mas a ênfase é, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós vemos aqui que é uma caminhada, que tem que ter conhecimento da Escritura e que tem que ter conhecimento do poder de Deus. O que seria o poder de Deus? A experiência. Vamos observar o que Moisés fez. Moisés não só subiu um monte, mas ele desceu de lá com a Escritura na mão. Então, você não pode ficar só com a Escritura sem subir um monte. Você não pode ficar com a experiência com Deus sem Escritura. E nem ficar só com a Escritura e desprezar subir o monte. E aí eu estou falando subir o monte no sentido de que Moisés foi e ouviu a voz de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós e o Espírito Santo guia, fala, orienta e dá entendimento da Escritura Sagrada. Eu quero encerrar lendo com você o texto de Provérbios capítulo 2. Abra aí, Provérbios capítulo 2. Nesses últimos minutos, eu quero ler alguns trechos com você sobre a necessidade da sabedoria. O título aí de Provérbios capítulo 2 é o benefício moral da sabedoria. O que está escrito aí? O benefício moral da sabedoria. A sabedoria trará segurança moral, em outras palavras. Diz assim o texto. Todos encontraram, digam amém. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás, vamos repetir aí, irmãos? Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Quem é que vai entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus? Quem busca sabedoria como quem busca o mais puro ouro, como busca um tesouro escondido. Vamos reler aí as palavras, verso 2. Aliás, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento, o que é que o texto está dizendo? Se você clamar, orar incessantemente, clamar significa gritar. Se você gritar por entendimento, clamando em oração a Deus, e por inteligência ergueres a tua voz.
pastor, eu só faço besteira, a pessoa diz, né? Eu só faço besteira, pastor. Eu fui inventar de pregar lá em casa, arrumei foi um brigueiro. Meu irmão, leia provérbios, vá lendo provérbios, vá buscando sabedoria, vá orando, pedindo que Deus te ensine como fazer. Você vai ver que muitas vezes você vai ter que ficar calado. Você vai ter que falar só quando Deus ministrar o seu coração que você pode falar. E aí, nós estamos caminhando para preencher que eu preciso crescer na graça, no conhecimento. Eu preciso me encher de conhecimento do Senhor. Pessoas que desprezam ler a Bíblia não crescem, não crescem. Você não vai crescer, meu irmão. Você está pensando em se desviar, está hoje aqui pensando em se desviar. É daí para frente se você não se render à Escritura. Pastor, já estou mal, se eu me dá uma palavra dessa. Eu estou abençoando você, meu querido. Estou abençoando você. Eu quero deixar claro que não é do seu jeito. Deus não é uma babá que vai pegar o bebezinho, aí mês que vem é o mesmo bebê. Irmãos, fala sério para mim. Se espiritualmente você visse essa pessoa, sabe o que você ia ver? Um gigante de adulto com fraldão andando na rua. Alguém se propõe? Que é isso, pastor? Eu não. Quem sabe o maior fraldão é o seu. Por quê? Porque teima em ser um bebê espiritual, quando na realidade já era para ter alcançado patamares de conhecimento de Deus, sabedoria e estar apto para fazer a obra de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, me lembro de um período aqui da escola de pregadores, aí alguém chegou perto de mim e disse, pastor, eu gostaria muito de fazer, mas eu fico com medo, porque o nome é escola de pregadores, o senhor vai querer que a gente pregue. Eu não, mas o Senhor deu sim. Como assim eu não? Meu irmão, eu não chamei ninguém. Eu não chamo ninguém. No máximo você vai ouvir minha voz. Mas se Deus falar o seu coração, Ele vai falar na alma. Vai falar no profundo do coração. E essa voz é inegável. Aí a pessoa fica se tremendo todinha por causa do nome de uma escola. Meu irmão, nós tínhamos que ter vergonha sem maturidade. Eu tenho que servir a Deus e aonde Ele me mandar, se é pregando aqui na frente, não importa, se é lá na porta recebendo as pessoas, não importa, eu fui chamado para servir a Deus e acabou. Agora, tem que buscar sabedoria, senão fica aquela arrumação, um bando de crente, tudo velho na fé, de tempo na igreja, mas que não pode fazer quase nada, é que fica chateado. Fica chateado. Ah, o pastor chegou de viagem, não me deu nem boa noite. Meu irmão, tem misericórdia, hein? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, não é? Ou seja, o que vale para você não é a presença dos homens. Eu amo você, meu filho, mas eu nunca vou conseguir substituir a presença de Deus. Deus é que mantém a sua vida, a sua alegria depende dEle, sua paz depende dEle, sua comunhão depende dEle. Então, nós precisamos sair daqui hoje dizendo, eu vou buscar sabedoria. Diga aí, eu vou buscar sabedoria. Aí o verso 5, aliás, verso 4. Se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Diga bem forte aí, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Por isso que nós temos que largar o pecado e sermos retos de coração e sinceros diante de Deus. O que é ser sincero, irmãos? Meu irmão, se você tem uma área que você só misericórdia, você chega para Deus e diz, Senhor, eu caí nessa área e eu gosto desse pecado, me liberta disso. Eu sei que eu sou perdido se eu continuar nessa. Irmãos, sinceridade
é abrir o coração de verdade, aí fica lá, porque não lançamos as nossas súplicas fiados nas tuas muitas misericórdias, repetindo o texto bíblico, achando que está orando bonito. Oração bonita é oração de arrependimento, irmãos. Você pode falar do jeito que for, né? Eu fui no Acre agora e renovei o palavreado, lembrei de cada coisa, ri muito, ouvindo, né, o palavreado acreanês, porque é quase um idioma. Tem até um livro, irmãos, é um dicionário acreanês, que tem, bem grossinho, que é só palavras que são ditas no Acre, né? Pelo menos que se sabe é naquela região toda. E aí eu renovei tantas palavras. Você imagina você ir lá para o meio do mato da Amazônia, né? Aí um pastor amigo meu foi lá, meus irmãos, era longe, era no meio do mato mesmo. Muito tempo descendo o rio, subindo o rio. Aí ele disse que foi pregar lá na igreja, mas antes de pregar ele ouviu ali uns testemunhos e tudo, e na hora do apelo, né, o pastor lá da igreja fez o apelo, irmãos. Fez o apelo lá, ele disse, olha, você que está hoje aqui que nem uma cutia baleada. O apelo que o homem fez lá no meio do mato. Todo mundo sabia o que significava a cutia baleada. Todo mundo sabia. O que seria isso? Agora vamos traduzir. Alguém acerta um tiro na cutia, está caçando, mas não matou. Ela vai morrer lá na frente. Lá na frente ela vai morrer. Ela fugiu, mas acertou, pegou ali uma bala nela. Aí o pastor da igreja foi no apelo e disse, você que está hoje aqui como uma cutia baleada. Ele acertou ou não acertou? O tiro é o quê, irmãos? O pecado. Ele está até andando, mas vai morrer. Vai morrer. Não vai conseguir. Você que está hoje aqui como uma cutia baleada. Irmãos, é desse jeito. Ou seja, o palavreado lá naquele local era o palavreado que o povo entendia. Vai fazer isso na cidade. Não ia entender nada. Alguns vão até dizer, rapaz, o pastor está me comparando com animal, né? E fica bravo. Então, eu preciso buscar a sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria, e a sabedoria, meu irmão, não tem outro caminho. Você tem que ter comunhão com Deus. Verso 8. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. O quê? A sabedoria. Verso 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso aí significa, não é o dente siso não, viu, irmãos? É o bom siso, é o bom juízo. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas. Verso 14. Que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujo caminho são iníquos. Também te livrará da mulher adúltera e da estrangeira que seduz com as suas palavras, que deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o espírito dos mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão como com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os ímpios, porém, serão exterminados da terra e os infiéis dela serão eliminados. E qual a garantia disso? Os primeiros versículos.